Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesta manhã de domingo. Domingo, Dia das Mães, um domingo para nós especial, em que nós homenageamos as mães, nossas mães, as mães da igreja, as mães do mundo. Então, hoje é um dia especial para a gente. Nós vamos, em nossa escola dominical hoje, continuar com os nossos estudos sobre diaconia, pensando um pouco na diaconia, na história da igreja cristã, fazendo algumas reflexões como a diaconia ela se estabelece nesse momento da história da igreja. Tá certo? Então, essa é a nossa escola dominical de hoje. No culto à noite, nós traremos uma mensagem especial para as nossas mães. Tá bom? Então, nós vamos começar a nossa escola dominical com uma oração e logo após a oração nós vamos ter um louvor que o irmão Moisés preparou para nós. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã de domingo, te louvamos pelo teu cuidado para conosco na semana que passou e desde já queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco no dia de hoje, durante todo o dia de hoje. Que a tua graça e teu amor, Senhor, possa continuar conosco. Pedimos agora pela tua palavra, pelo estudo da escola dominical dessa manhã, para que possamos ter um aprendizado cada vez maior da tua palavra, da compreensão do diaconato como ministério da igreja. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Louvemos o nosso Deus. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e seja com cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e seja com cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Em Marcos, capítulo 10, versículos 41 a 45, nós lemos assim: Os que governam as nações tendem a dominá-las e a exercer sobre elas a tirania, e chegam até a fazer-se chamar de benfeitores do povo. Entre vocês tem de ser diferente. Que quiser ser grande, seja o servidor, e o que quiser ser o primeiro, seja o servo, servo de todos.
pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui nós temos uma palavra de Jesus Cristo que vai trazer a base do ministério diaconal. Já falamos isso em domingos anteriores. A base do ministério diaconal é o serviço. E este é um elemento, uma inovação trazida pelo cristianismo no que diz respeito a outras perspectivas religiosas, a outras abordagens religiosas. O cristianismo vem com o seu Senhor, o seu Salvador, dizendo que veio para servir e não para ser servido, deixando uma mensagem para que os seus seguidores sirvam uns aos outros. E é interessante como esta visão de Jesus Cristo, ela é assimilada pela igreja primitiva, pela igreja nascente. A igreja é aquela igreja que nasce exatamente no meio das pessoas mais simples, das pessoas que estavam à margem da religião oficial judaica. E é para esses que Jesus Cristo fala de forma diretamente. Ele veio para todos, mas são esses que abraçam o ministério de Jesus Cristo, que seguem a Jesus Cristo na esperança de um reino que pudesse resolver aquelas situações que eles passavam, situação inclusive de ser colocado à margem da sociedade. Então Jesus Cristo vem, fala a essa população, mas abraça todos. O ministério de Jesus Cristo é para todos. Tanto é que vamos ter ali Zaqueu, vamos ter ali Jairo, vamos ter nesse momento o jovem rico que aproxima-se de Jesus Cristo. Então vamos ter pessoas dentro dos seguidores de Jesus Cristo que também tinham suas posses. As mulheres que viviam ali na corte de Herodes, de alguma forma ajudavam financeiramente o ministério de Jesus Cristo. Vimos isso em estudo anterior, se eu não estou enganando, no primeiro estudo, nós observamos essas questões. Então, nós temos um ministério de Jesus Cristo para o serviço. Isso vem impactar aquela comunidade pequena na Judéia. Isso vem trazer um impacto para a história do cristianismo, em especial para a história das religiões como um todo. Jesus Cristo, ele vem, nasce como rei, mesmo na manjedoura, mas nasce como rei, ameaça Herodes, mas esse rei que caminha entre pobres, entre pescadores, entre mulheres que eram excluídas, aquele que lava os pés de seus discípulos e diz, olha, façam isso também vocês daqui para frente. Então vamos observar que a igreja primitiva é uma igreja que tem como o serviço elemento fundamental, como foco fundamental no ministério desta igreja primitiva. Então, como eu já falei em domingo anterior, nós temos o patamar, a base do ensino da palavra, do evangelho, da boa nova, do evangelho que aponta para o reino de Deus. Nós temos no outro patamar, o patamar do serviço, do cuidado, do estar pronto para cuidar do outro. Os dois patamares que vão fundamentar o ministério da igreja primitiva. E esta é a igreja primitiva, esta é a igreja nascente. São mulheres que seguem a Jesus Cristo de forma mais perto dele. Nós temos pescadores, uma multidão que ali está. Então esse é o ministério de Jesus Nazaré e, consequentemente, o ministério da igreja nascente. O ministério da igreja que se faz presente logo no seu nascedouro. Uma igreja que acolhe a outra igreja, uma igreja que do outro lado, lá na Europa, vem socorrer a igreja da Judéia. Esse é o contexto da igreja nascente. As próprias comunidades fundadas por Paulo já apontam essa ideia do serviço, daquele que era chamado a servir. Paulo orienta na escolha de diáconos,
quando ele escreve a Timóteo, diz, olha, vou escolher de vocês aí diáconos, pessoas que vão ter esse ministério do serviço. Então nós vamos encontrar dentro da Igreja Nascente o ministério do serviço muito forte e muito firme. Entretanto, quando esta igreja nascente, baseada nos carismas, baseada no cuidado, na graça, no cuidar do outro, e entende a diaconia como graça, como um serviço, a igreja que passa a se institucionalizar, a igreja que a partir do século III, a igreja que passa a se institucionalizar, esta é uma igreja que vai deixando de lado os carismas e vai se tornando uma igreja cada vez mais voltada para uma elite. Então, os pobres que sempre estiveram ao lado da igreja, o ministério voltado para os pobres e esses pobres que participavam através dos carismas da vida da igreja, quando a igreja se institucionaliza, ela sai das ruas e adentra o palácio. E ao adentrar o palácio, essa igreja passa então a servir, não servir os pobres, mas servir o palácio. E a se servir das benesses do palácio. Então, essa igreja, ela começa a estar mais preocupada em acumular poder do que servir. E esse ministério, essa forma com que a igreja vai se institucionalizando, afasta a igreja das pessoas. A igreja, em vez de servir ao outro, ministério do serviço, ministério da palavra, a igreja passa a buscar no outro que o outro o sirva, ou melhor, a sirva. Em nome de um poder institucionalizado, a igreja busca então com que as pessoas passem a servir a igreja e não a igreja a servir estas pessoas. Então, ao longo dos séculos, a prática do serviço, inspirada na memória ativa de Jesus, encontrou muitas formas, das quais a imensa maioria ficou coberta sob o silêncio e, ao mesmo tempo, conservava e protegia a prática dos anônimos cristãos. Se, por um lado, a igreja institucionalizada era uma igreja que buscava ser servida pelas pessoas e manteve-se aliada à estrutura de poder, aliada à elite romana e depois, na Idade Média, à dos senhores feudais, vamos encontrar no meio do povo, no meio dessa comunidade, no meio das pessoas, uma prática de serviço comum. Então, as pessoas, e aí igreja no sentido de povo, continuava servindo uns aos outros, mas a igreja institucionalizada parou de fazer ações voltadas ao serviço propriamente dito. Então é aí no século IV, então, esse período em que a Idade Média começa a se estabelecer, esta igreja monárquica, ela tem uma diaconia, vamos assim dizer, colocada à margem. O clero passa, então, a viver apenas para si mesmo. As práticas diaconais vão acontecer de forma pontual no meio do povo. Mas aparece na história da igreja, lá por volta do século XII, século XI, século XII, aparece um personagem que passa a, de alguma forma, quebrar esta imagem, quebrar esse discurso de uma igreja voltada apenas para os poderosos. Vamos ter o personagem de um homem chamado Pedro Valdo. A data de nascimento e da morte de Pedro Valdo é desconhecido, mas na cidade de Lyon, na França, aponta-se que pelo ano de 1176, Pedro Valdo se converte ao que é chamado de uma pobreza apostólica. E ele começa a perceber que essa relação entre fé cristã e riqueza são relações
inconciliáveis. Pedro Valdo começa a entender que a população vivia uma fome violenta e ele então entra em combate, ele entra para combater esta riqueza da igreja, buscando mais pensar no povo. Então, no pensar de Pedro Valdo, a diaconia da palavra é tarefa de todo cristão, desde a pregação até cuidar das pessoas. Pedro Valdo descobre em Mateus 10, ele entende que a mensagem de Mateus 10 devia ser colocada de fato em prática. Homens e mulheres deviam tornar-se pregadores itinerantes e nesse ato de pregar de forma itinerante, cuidar um do outro. O Papa Alexandre III, ele proíbe a pregação de Pedro Valdo, pois entendia que a pregação de Pedro Valdo devia ser exclusiva do clero letrado e não das pessoas mais simples. No ato de pregar, Pedro Valdo não só buscava restituir o evangelho genuíno, mas buscava trazer a ideia do cuidado ao outro, o resgate da perspectiva do cuidado ao outro, o resgate da perspectiva que aponta para esse cuidado com o outro, do serviço ao outro, pregação da palavra e serviço ao outro. Além de Pedro Valdo, vamos ter no mesmo período, no mesmo século, a figura de São Francisco de Assis. Francisco de Assis, que traz a necessidade de cuidar dos pobres. Diferente de Pedro Valdo, a igreja vai abraçar o ministério de São Francisco. Além de ser um pregador popular, ele faz uma opção pelos marginalizados do seu tempo, os leprosos, tendo misericórdia com ele. E esse sentimento de cuidado do outro, ele transmite aos seus seguidores. O Papa Inocêncio III deu permissão verbal para que Francisco dedicasse à pregação. Então, diferente de Pedro Valdo, que o Papa Alexandre proibiu, o Papa Inocêncio permite com que Francisco possa anunciar a palavra e, nesse anunciar, cuidar das pessoas. São duas experiências marcantes na história da igreja medieval, tanto Pedro Valdo quanto Francisco, porque eles mostram que a essência do evangelho, mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempo de afastamento, de aproximação da igreja com os poderosos, a essência do evangelho permanece. O evangelho do cuidado, da pregação, do servir ao outro, essa essência continua, mesmo em tempos considerados sombrios. Quando nós chegamos na Reforma, dois grandes reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, trazem consigo experiências de serviço diaconal muito interessantes. Martinho Lutero, ele estabelece por sua orientação o que é chamado de a caixa comunitária, uma espécie de fundo de reserva em que pastores, professores, pessoas idosas, doentes, viúvas, desempregados e todas as pessoas, por alguma razão, que estivessem desamparadas, podiam ter acesso a essa caixa comunitária, uma espécie de fundo de reserva da igreja, como Martinho Lutero estabelece ali com os principados da Alemanha, essa caixa que servia de ajuda às pessoas que precisavam. No entanto, em algumas comunidades a caixa não funcionou muito bem, porque afinal de contas algumas autoridades municipais não contribuíam como deviam contribuir e muitas vezes a Caixa deixou de ter fundo de reserva por falta de uma contribuição das autoridades locais. Mas Lutero, ele pensa a partir desse fundo de reserva um recurso para acudir às pessoas necessitadas, do servir às pessoas mais fragilizadas. Já Calvino, ele pensa na ideia
do ministério mais ampliado, né? Calvino pensa acerca do ministério que envolvia a docência, o presbiterato, o pastorado, mas também o diaconato. E aí, Calvino nos traz nas suas institutas, na Instituição da Religião Cristã, na sua obra teológica, ele nos traz dois aspectos do diaconato. Um diaconato mais gestor, um diaconato mais que pensaria e um diaconato mais operacional, aquele que ele vai chamar de duplo diaconato. Um diaconato mais voltado para pensar e um diaconato mais ativo, mais prático, mais para atuar, né? Cuidar necessariamente das pessoas. E aí, a experiência de Genebra é uma experiência que faz com que aquela comunidade, aquela cidade especificamente, pudesse ter espaços para cuidar das pessoas que mais necessitavam. É preciso entender que a cidade de Genebra, ela, num processo administrativo, reservava recursos para cuidar das pessoas que eram desamparadas. E aí, inclusive com a fundação, com a criação de algumas instituições públicas de inspiração religiosa para cuidar das pessoas, como por exemplo o Hospital Geral de Genebra e o Fundo Francês para Refugiados e Projetos Ministeriais. Calvino, com outros pastores locais, escreveu e pregou amplamente sobre o assunto, pressionando as autoridades locais para que protegessem os pobres e adotassem leis que favorecessem a beneficência. Então a luta de Calvino não foi só uma luta na igreja, mas uma luta como alguém que, com influência nas autoridades locais, cobrava das autoridades locais ações para minimizar as desigualdades sociais. Vejam que pensar em diaconia na história da igreja é pensar sempre o resgate da visão da igreja primitiva. Ensino e serviço, didascalia e diaconia. Esses dois patamares são fundamentais. Quando a igreja ela se aliou ao Império Romano, aliou-se às elites e deixou o serviço, a igreja se descaracterizou. Quando a igreja descaracterizou, mas mesmo assim, Deus sempre levantou pessoas que traziam a mensagem do resgate do cristianismo primitivo. Então temos Pedro Valdo, temos São Francisco, nós vamos encontrar na Reforma Lutero, Calvino e outras experiências de reformadores que sempre traziam essa ideia do serviço e do ensino. Igreja sem serviço não é igreja. Igreja sem ter atuação que venha minimizar as desigualdades sociais não é igreja. Jesus esteve ao lado dos pobres, esteve para cuidar de pessoas. E quando ele atinge o coração dos mais ricos, ele atinge o coração a ponto de fazer com que os ricos tenham um olhar voltado para os pobres. Quando encontramos Barnabé, que vende a propriedade, dá e coloca aos pés dos apóstolos. Nós encontramos que quando o jovem rico chega e diz, eu quero te seguir, o que é que eu faço? Cumpro os mandamentos. Ah, já cumpri. Então vai, vende o que tem e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Aquilo entristeceu o jovem rico. A palavra de Jesus Cristo para atingir as pessoas, sempre atinge as pessoas, levando as pessoas ao ministério do serviço. Porque o evangelho, a boa nova do reino, passa necessariamente por esses dois pilares. Da pregação que transforma o homem, transforma a mulher, transforma o ser humano integralmente, salva o homem, resgata o homem do pecado. E ao resgatar o homem do pecado, traz ao homem o sentimento, traz à mulher o sentimento do serviço. É a complementação, ensino e serviço, palavra e cuidar do outro. Esta é a base do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa que quando a igreja se alinha aos poderosos e estabelece uma relação de poder e passa não a servir, mas a ser servida, ela foge do padrão do que o Senhor tem para a igreja. A igreja entra em pecado. A igreja
Pode estar nos palácios? Pode. Desde que a igreja nos palácios esteja utilizando-se da condição de estar nos palácios para servir ao outro, para agir a ponto de diminuir as desigualdades sociais. Estar no palácio não faz a igreja, não deve fazer a igreja distanciar-se dos muros, distanciar-se do pátio onde estão as pessoas. A igreja deve literalmente estar onde o povo está, porque a igreja é igreja. A igreja é povo. A igreja deve estar ao lado do povo, porque a igreja é povo. A igreja é um povo chamado por Deus, resgatado por Deus na pessoa de Jesus Cristo, para transformar o mundo, transformar a realidade existente. Então, pensando nessa história da igreja, pensando em como a igreja, durante os séculos, relacionou-se, a pergunta fica: como nós hoje temos vivido essa experiência da igreja? Como no passado, alinhando-se ao poder, distanciando-se do povo? Ou está ao lado do povo, lutando contra as desigualdades? Desigualdades em todos os sentidos. E aqui não só desigualdade econômica, mas desigualdade racial, desigualdade religiosa, desigualdade de gênero, desigualdade em todos os sentidos. A luta da igreja é para servir ao outro. A igreja é chamada, transformada por Cristo Jesus, para fazer com que nós servamos ao outro, servindo ao outro. Alinham pregação a serviço. Anuncio o Cristo vivo. Este é o evangelho da boa nova de Jesus Cristo. Quando a igreja apenas alinhou-se aos poderosos, quando a igreja apenas esteve alinhada com um projeto de poder, a igreja afastou-se do povo. A igreja deixou de ser igreja, tornou-se instituição. Que nós, da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, possamos compreender que Deus nos chamou para cuidarmos de pessoas, para servirmos pessoas. Dentro do nosso ministério, dentro do nosso modo de servir, somos chamados para promover pessoas, para promover dignidade nas pessoas. A pregação da palavra viva do Evangelho, deve levar a servir as pessoas. Ensino e serviço, os dois pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos abençoe e possamos refletir nessas coisas que eu conversei com vocês nesta manhã de domingo, Dia das Mães. Ok? À noite, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós estamos ainda dentro do ciclo pascal, mas nós vamos no culto à noite relembrar, saudar, homenagear as nossas mães. Então eu queria convidar você a assistir o culto desta noite. Alguns irmãos da igreja não têm o WhatsApp, tá bom? Então, se você, meu irmão, minha irmã, tiver o contato de alguém da igreja, alguém da igreja que não está no grupo da igreja, ou que não tem WhatsApp, mas você pode mandar a mensagem para que outra pessoa da família assista a escola dominical, assista o culto, faça isso. Essa semana, por exemplo, a irmã Dalva ligou para mim, eu havia ligado para ela uns 15 dias atrás, aí ela ligou para mim essa semana e eu peguei o telefone da filha dela, tá certo? E eu quero saudar a nossa irmã Dalvinha, tá certo? Deus a abençoe. Peguei o telefone da filha dela e passo agora a mandar os nossos cultos, nossa escola dominical para a irmã Dalvinha através da filha, tá bom? Assim podemos fazer com outras pessoas, tá certo? Que não estão no grupo da igreja, você pode divulgar para pessoas próximas e assim podemos manter esta unidade da fé, a unidade da igreja. Amém? Próximo domingo eu vou encerrar os estudos de diaconia no próximo domingo, tá certo? Fazemos agora, né? Próximo dia 15, nós temos 2 meses, estamos distantes nesse distanciamento da igreja
agora no próximo dia 15. Não sabemos quando as autoridades vão autorizar a nossa volta, mas assim que autorizar, nós do Conselho vamos verificar as possibilidades, a segurança toda para voltarmos a nos reunir, tá bom? Enquanto isso, nos mantemos aqui na Escola Bíblica Dominical Virtual, nos nossos cultos online, tá bom? Mas vamos continuar orando para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, às autoridades, para administrar essa situação, sabedoria aos nossos cientistas para descobrir logo uma vacina, um remédio, e assim nós possamos voltar a nos encontrarmos, voltarmos a uma rotina diferente da que vivemos hoje, que é a rotina da quarentena. Deus abençoe e vamos encerrar nosso dominical com uma oração. Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã de domingo, te louvamos pela bênção de estarmos juntos, distantes, mas reunidos como igreja. Te louvamos que podemos pensar em algumas coisas ligadas ao serviço da tua igreja. Dá-nos, ó Deus, a compreensão da tua palavra, dá-nos a compreensão do ministério de Jesus Cristo, para que possamos como igreja procurarmos cada vez mais imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a tua palavra nos diz, devemos ser imitadores de Cristo. Então, ó Deus, nos abençoa, dá-nos uma semana de bênção e de paz. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos.